Olá, bem-vindo novamente ao curso TypeScript Aprendendo Junto. E nessa aula nós vamos falar sobre mais uma novidade que nós temos no ECMAScript 6, que são as promessas. Então nós já vimos como é que funciona callback e nós já sabemos um pouco como funciona requisições assíncronas. Se você não lembra, se você tiver na dúvida sobre requisições síncronas, imagina uma fila de banco onde você só tem um atendente. Requisições assíncronas, imagina que você, nesse mesmo banco, você pega um ticket e você tem vários atendentes atendendo diversos tickets. Bom, os atendentes podem ser considerados as threads e você e as outras pessoas com ticket podem ser consideradas as tarefas. Você nunca sabe qual thread que vai executar, qual pessoa que vai atender aquele cliente. E os callbacks, como nós já vimos, eles foram criados justamente para quando você terminar a execução assíncrona, você poder chamar aquela função, porque você não sabe quando aquela execução vai terminar. Porém, só que você tem um sério problema quando você começa a utilizar callbacks encadeados. Então, quando você tem uma cadeia de callbacks, que o pessoal chama de callback hell. Então, como o nome já diz aí, não é nada simples de se trabalhar, dá muita dor de cabeça, principalmente porque o código fica muito bagunçado e você tem dificuldades em achar bugs. Bom, com a API Promise, as coisas ficaram um pouco mais simples porque eles facilitaram bastante na forma como você chama o código assíncrono quando você precisa encadeá-los. Então, promessa, se você não sabe mais ou menos o que é, lembra-se lá quando você era pequeno, sua mãe falava que ia fazer alguma coisa e falava para você, por favor, coloca água na geladeira, enche a porra das garrafas de água, e você, ela falava isso 8 horas da manhã, e você ficava enrolando o dia inteiro, e quando você ouvia o barulho do portão 5 horas da tarde, você corria que nem um desesperado, como se não houvesse amanhã, para encher as garrafas de água. Então a promessa é mais ou menos isso. Você vai executar um código e você tem a promessa que aquele código vai ser executado. Vai ser executado com sucesso, você encheu a porra das garrafas de água, ou vai ser rejeitado, você vai apanhar pra caramba. Então vamos ver aqui como é que funcionam as promessas em TypeScript. É do JavaScript, mas nós podemos utilizar a sintaxe do TypeScript. Botão direito, TypeScript file, promises, yes. Bom, para criar uma promessa é muito simples. Vamos criar uma promessa chamada promise, new promise. Legal. Então, para criar uma promessa é muito simples. Você vai chamar esse objeto aqui promise e você vai precisar aqui de um callback function. Então, você pode fazer de duas formas. Você poderia fazer aqui um function do jeito antigo, ou você pode ser um cara moderno, atualizado e utilizar aqui o arrow function com dois argumentos. Quais são esses argumentos? Nós precisamos de dois, resolve e reject. E esses caras aqui, eles são uma convenção. Você, por favor, continue utilizando esses nomes. Não tente abreviar ou colocar outro nome. E depois desse resolve e reject, nós vamos abrir aqui e colocar o que nós queremos executar aqui dentro. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos criar um promise para abrir um arquivo. Então, vamos imaginar que temos aqui um código opening the file, imagine que você tem alguma coisa aqui, só que aí nós vamos ter aqui uma variável booleana, let is opened. Você vai saber se é ou não é. E vamos colocar aqui como true. Dependendo desse valor, nós vamos retornar aqui um desses argumentos. Então nós podemos retornar aqui if is open. Nós podemos chamar resolve, passando aqui opened. Então, o arquivo foi aberto, só um exemplo. Else, resolve, podemos passar aqui not opened. Então, você criou uma promessa, na verdade não é resolve, reject. Você criou uma promessa, você falou que vai abrir um arquivo e quando você tiver aqui esse valor true ou false, você vai retornar aqui resolve ou você vai retornar reject. Nós estamos utilizando true ou false, mas poderia ser qualquer outro tipo de erro, poderia estar dentro de um try catch, esse cara. Agora, nós podemos chamar aqui promise. Não sei quando essa promessa vai ser executada,
O que eu sei é que eu posso ter os resultados e só precisamos chamar them, ou seja, quando essa promessa for cumprida, e nós vamos utilizar um arrow function aqui. O then é sempre o caso de sucesso. Então você pode ver aqui on fulfilled, ou seja, quando tiver sido completado, completado com sucesso. O que eu quero fazer? Bom, tá vendo que eu estou retornando aqui uma string? Eu posso criar aqui um argumento, por exemplo, from resolve, e eu posso imprimir esse valor. Então, console.log from resolve. O problema é, e caso tenha algum erro? Caso essa função, essa promessa tenha algum erro na execução, catch, e exatamente a mesma coisa. Nós vamos utilizar um arrow function aqui, on rejected. O que eu quero fazer caso seja rejeitado? Bom, eu quero imprimir o que vier, console.log, nesse caso, from rejected. Reject. From reject. E eu vou colocar, vou chamar aqui no meu terminal, já estou dentro do scripts, dar um clear, node promises.js. Então você pode ver que nós recebemos opened. Se nós trocarmos aqui para falso, nós recebemos aqui not opened. Então, dependendo do resultado, vai cair ou no catch ou no then. Mas não é essa a principal função dos promises. A principal função dos promises é quando você precisava encadear. Então, é incrível que você trabalha de forma assíncrona, mas várias vezes você vai precisar de funções que dependem de outras funções. E isso é mais comum do que vocês pensam. Então, por exemplo, vamos criar de uma outra forma aqui. Vamos criar aqui function, essa mesma função openFile. Vamos falar que o retorno dessa função vai ser um promise, e esse promise vai ser do tipo string. E eu vou colocar aqui return new promise, fazer exatamente a mesma coisa aqui. Na realidade, eu acho que eu não preciso desse else. Deixa eu fazer um teste aqui, se eu realmente preciso ou não desse else. Deixa eu comentar aqui. Deixa eu remover esse else daqui. Remove esse, Ctrl L. Vamos executar novamente. Legal, not opened. Open, legal, então não preciso do else. Só para ter certeza. Então temos aqui, blá blá blá, coloca aqui. E temos um pequeno errinho, promise string, faltou só o return. Então, return new promise, eu estou abrindo o arquivo, se esse arquivo for aberto, true, se não, nós vamos retornar aqui esse not open. Então esse resolve só vai ser chamado caso esse cara seja true, ou se for false vai ser chamado o rejected. Legal, nós temos o open file, agora vamos copiar esse mesmo método. Vamos imaginar que nós vamos abrir o arquivo, nós vamos ler o arquivo e nós vamos deletar o arquivo. Vamos trocar aqui a red e aqui not red. Então, read file, delete file, deleted, e aqui not deleted. Legal, nós temos três funções e essas três funções, uma depende da outra. Então eu só posso executar o read file quando tiver o open file, só posso executar o delete file quando tiver o read file. Agora, como é que nós fazemos para chamar esses caras encadeados? Bem simples. Vamos chamar aqui a primeira, que é open file, e quando ela tiver sucesso, o que nós vamos fazer? Eu quero pegar aquele resultado que eu trouxe no resolve, então eu vou colocar aqui from resolve e vou chamar console.log from resolve. Legal.
tive sucesso na hora de abrir. E se eu abrir com sucesso, agora o próximo que nós vamos chamar, esse ponto .dem, é o read file. Então eu vou chamar aqui console.log. Eu vou chamar o read file diretamente aqui. Nós poderíamos chamar esse read file, na verdade, dentro aqui desse cara. Nós não precisamos desse dem. Nós vamos deixar para manter um pouquinho mais organizado. Então, em caso de sucesso, eu quero primeiro que você imprima o valor do retorno. Como teve sucesso, nós queremos agora imprimir o read file. E se continuar com sucesso, eu quero que você console.log delete file. E depois de executar tudo isso, ou seja, ele vai executar o read file. Se tiver sucesso nesse read file, ele vai executar esse dem aqui. E se tiver sucesso nesse dem, eu quero que ele imprima everything ok. Então você pode ver que o código fica bem simples chamando dessa forma. Vamos executar e ver se está tudo funcionando normalmente. Node promises.js. Então você pode ver que temos opened. Nós podemos comentar esse código daqui. Então, open, promises read, promises deleted e everything ok. E é esse o exemplo que provavelmente vocês vão encontrar fazendo algumas pesquisas rápidas na internet. Porém, isso não está certo. Por quê? Se você for um pouquinho além aqui e fizer uma troca, sei lá, vamos colocar aqui esse cara como falso e executar aqui no terminal, você vai ver aqui que você tem promessas que não estão sendo manipuladas, você não está fazendo tratamento para elas. Ele ainda está dizendo aqui qual é a promessa. Então, desse jeito não funciona. Por mais que você tenha de colocar aqui um ponto cat aqui, colocar aqui, por exemplo, fr from rejected console.log fr, ainda assim não vai estar certo. Você vai ver aqui que, beleza, not open funcionou, mas se você colocar um false, por exemplo, para outro aqui, ele não vai funcionar. Opa, true aqui nesse cara. Bom, e mesmo que você tente pegar aqui esse cat e colocar logo depois do read file, você ainda vai ter o erro. Então, dessa forma que você vai encontrar em exemplos na internet, não está completamente correta. O correto é nós fazermos da seguinte forma. Nós podemos colocar aqui, vamos remover esse dem. No primeiro dem aqui, ou seja, quando nós abrirmos o arquivo, nós temos esse onFulfilled, nós temos esse read file, e dentro, depois que executar esse read file, porque ele é uma promessa também, nós vamos ter que colocar aqui o dem. E aí sim, dentro do dem, vamos colocar aqui from resolved. Podemos colocar console.log from resolved. Porém, ainda existe a possibilidade de você não conseguir executar. Ou seja, você tem o catch. Nós vamos fazer todos os dems por enquanto. Depois a gente foca nos catches. Por quê? Porque o dem desse daqui vai ter que estar ligado com o do delete. Então você tem dem, caso você tenha sucesso em abrir o arquivo, leia esse cara. Então, no momento que você estiver lendo, dentro desse dem aqui, você tem aqui o console.log. Vamos fazer o seguinte, vamos remover ele para manter um pouquinho mais simples, porque senão vai complicar bastante aqui o código, eu quero manter ele simples. Então,
nós temos aqui, caso você tenha sucesso ao ler o arquivo, eu quero deletar esse arquivo. E caso você tenha sucesso em deletar esse arquivo, significa que você teve sucesso em tudo. Aí sim, nós vamos colocar esse cara. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E você pode remover esses dois. Legal, você tem o caso de sucesso para todo mundo. O problema é, e agora? Como é que eu faço para ter o cat de todos eles? Bom, vamos começar aqui pelo cat do read file. Na verdade, nós podemos começar pelo cat do open file. Então, você tem esse dem aqui, e agora você vai ter um cat, ou seja, esse cat ele está relacionado a esse dem. Caso você tenha algum problema, from rejected, vamos colocar aqui rejected. Legal, aí você tem esse cat para esse dem, você vai precisar agora de um cat para o dem do read file. Então você vem aqui, ver aonde você está terminando esse dem, ponto cat, frj, console.log, frj, Ctrl L, não, tem alguma coisa errada, não é nesse aqui, nesse aqui. Esse aqui fecha aqui. Pronto, então temos esse dem cat, e agora aqui, ponto cat, eu vou copiar esse mesmo código. Então você pode ver, não ficou bonito, mas tá certo. Se executarmos agora, vamos dar um clear, node promises, not read, true, vamos colocar aqui o delete file false, not deleted, true, false. Opa. Ah, tá. Foi muito rápido. Então, not ok, not opened. Então, essa é a forma correta de você fazer esse códigozinho aqui encadeado. Pode ver que fica bem meio complicado, mas acredite em mim, é mais bonito do que os callbacks que eu já vi aí em códigos legados. E para terminar, falta apenas mais duas coisas. Existe uma opção, caso você queira executar todas as promessas de uma vez só, ou seja, você quer que elas executem em paralelo, não faz diferença para você, elas não dependem uma da outra, você chama promises, promise.all, passando um array com todas as funções, no meu caso aqui, open file, read file e delete file. Então você chama todos esses caras e da mesma forma você tem o dem e você tem também o cat. E o outro é o promise. Imagina que você tem uma função, várias funções onde você só quer o resultado de uma delas. Então imagina que você está fazendo uma consulta de um preço na internet, independente do primeiro preço que retornar, você está satisfeito. Então você imagina que você consultou 30 sites, você só precisa de um preço. Nesse caso você chama ponto .race e você também passa as funções dentro de um array. Então a diferença do all que ele vai executar todas paralelamente e a do race também vai executar todas paralelamente, mas assim que você tiver o resultado de uma, ele vai retornar aqui para você no dem e vai retornar para você caso tenha erro no cat. Ok? Bom, então na aula de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Eu acredito que promises vão ser muito importante lá na frente. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!